irmãos, olá minhas irmãs, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal Espírita. Hoje nós estamos dando continuidade à questão da pluralidade das existências e vamos falar sobre a sorte das crianças depois da morte. Sorte das crianças depois da morte. Isso está na pergunta 197 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos saber o que foi que os espíritos superiores, melhor, o Espírito da Verdade falou, respondendo a Kardec sobre essa questão, sobre essa empolgante questão até hoje, né? Muito bem, mas antes de prosseguir, mais uma vez, dê uma paradinha aí, dê um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, porque só assim vocês vão estar ajudando o canal e recebendo sempre as notificações dos nossos novos vídeos, né? Muito bem, dito isso, vamos lá. Pergunta 197 de O Livro dos Espíritos. Sorte das crianças depois da morte. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Essa foi a pergunta. Kardec está querendo saber se um espírito de uma criancinha nova, bem novinha, em tenra idade, poderá ser tão adiantado quanto o espírito de um adulto, por exemplo, quanto o espírito do próprio pai dela, ou da mãe, né? E a resposta foi assim: algumas vezes o é e muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, quer dizer, a explicação aqui é bem clara e bem simples. A gente vê muitas crianças por aí que realmente, só de olhar para essas crianças, a gente vê que eles não são seres que estão começando. Logo de cara, vê que são espíritos de longa data, de milhões e milhões de anos, e milhões de reencarnações que nós não sabemos, que só Deus é que sabe. Como é que a gente sabe isso? Pela inteligência, pela maneira de agir dessas crianças, pelo caráter dessas crianças, né? É que a gente fica sabendo de todas essas coisas. Então, Kardec falou assim, às vezes, se esse espírito progrediu, se ele evoluiu, principalmente no bem, pode ter certeza que o corpo físico que ele habita agora dá a ele muito mais condição de exteriorizar, de mostrar para o mundo todo o seu progresso, toda a sua evolução, toda a sua bondade, seu carisma, tudo isso e muito mais, né? Porém, Kardec faz a pergunta aqui, uma subpergunta. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? A resposta foi essa. Isto é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Isso é comum, meus irmãos. A gente vê muitas crianças por aí que realmente são as verdadeiras cabeças pensantes de famílias inteiras. Crianças que decidem para os pais, para os irmãos mais velhos. Eu, por exemplo, conheci de uma certa feita uma família que tinha um filho, um rapazóide de uns 12 anos, e tudo que eles iam fazer, eles perguntavam era ele. O pai e a mãe, tudo questionava ele. Como é que eu fiquei sabendo disso? Conhecendo essa família na minha cidade, um dia, o pai tendo que fazer um negócio, ela falou, tem que conversar com fulano. Eu achei estranho aquilo, né? Mas daí, eu era um garoto também, mas hoje eu posso ver, aquele que estava ali, num corpo de 12 anos apenas, era muito mais vivido do que toda aquela família. E ele que era o guardião daquela família. A sabedoria, é ele que a tinha. Ele decidia até se ia vender isso, se ia vender aquilo da família. Assim que era. Por que isso? Porque ele já viveu, com certeza, muito mais que toda aquela família, muito mais do que os pais deles, que estão agora aqui na Terra reencarnados, tendo-o como filho biológico, mas ele espiritualmente é muito mais evoluído. Com certeza, milhões e milhões de encarnações na frente. E com certeza também tinha um compromisso com aquela família, com aqueles irmãos, né? E ele decidia e ninguém rechaçava, ninguém questionava, seguia à risca aquilo. A gente vê isso também, meus irmãos, nessas crianças prodígios que estão no mundo por aí afora, criança que com 6, 7 anos toca um piano,
toca algo de um Beethoven, de um Chopin, desses grandes músicos, gênios da música do passado, como se fosse o próprio músico. Às vezes eu fico olhando assim, quem sabe se não é o Chopin, o próprio Chopin que está, o próprio Beethoven, o Mozart, o Gounod, quem sabe? A impressão que fica é essa, né? Porque ele toca tão bem, sem ter tido tempo, biologicamente, tecnicamente, nem de conhecer talvez um teclado que já faz tudo aquilo, né? Porém, Kardec fez ainda na dúvida, Kardec sempre quer esmiuçar tudo, ele fez também a pergunta 198 para complementar esse estudo aqui. Ele falou assim, ó, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, né, pertence a alguma das categorias superiores? Aí a questão foi essa. Nós já estudamos aqui as categorias dos espíritos, né? E sabemos que os superiores estão naquela escala 1, na classe 1 dos espíritos superiores, classe única. Muito bem, mas Kardec teve essa impressão. Bom, será que aquela criancinha que morreu ali e tal, não tendo podido praticar o mal, será que já pertence a uma dessas categorias? Explicou assim, não. Se ele não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Nós já sabemos muito bem, o próprio Evangelho de Jesus esclarece isso para a gente peca não só pelo mal que faz, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Né? Então a gente tem que analisar bem isso aí. Não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem. E ele diz o seguinte, se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança. Então se aquela criança que morreu em tenra idade foi, vamos falar de uma maneira que todo mundo vai entender. Se ele foi direto para o céu, vamos dizer, porque é uma maneira que todo mundo entende hoje, pelo menos uma grande maioria da população, da sociedade entende assim, é criança, morreu, vai para o céu, tudo bem. Mas se ele foi para o céu, não é porque ele morreu criança, não é por isso, mas porque ele já progrediu muito antes, muito antes de chegar até aquela condição ali de criança pura, certo? Que morreu e já foi direto para uma situação melhor. Nós espíritas, não vamos dizer assim, que vai direto para o céu, para o lado de Deus. Ninguém pode dizer uma coisa dessa. Só Deus sabe quem tem condição de estar ao lado dele. E na Terra, o único que nós temos condição de afirmar com certeza, esse é o Mestre Jesus. E ele uma vez falou assim, bom, é só o Pai que está no céu. Então nós não podemos dizer que porque é criança infantil, bonitinha, linda, inocente, nós não podemos dizer que só por esse fato já se credenciou, já está apto a morar no céu junto ao Pai. Com certeza, se ele for um espírito encarnado, já bem que progrediu bastante, sobretudo no bem, tá? Sobretudo no amor, na prática e na vivência de uma vida, de vidas dignas e retas em todas as encarnações passadas, ele com certeza progrediu muito. Agora, se vai direto para o céu, nós não podemos afirmar. Mas com certeza podemos dizer para todos vocês, para todos os pais que às vezes perderam seus filhos aí na tenra infância, que eles vão estar bem. Mas só se ele progrediu. E isso só Deus o sabe. Só Deus pode dizer para todos nós. Continuando então, para terminar, eu digo para todos vocês, meus irmãos, a partir de hoje, que ninguém diga, meu filho morreu e já está no céu. Não. Ele pode estar no céu, como pode não estar no céu. Pode estar no mundo, como é um mundo que eu posso ir, como você pode ir. É um mundo assim, condizente com o grau de evolução que ele tem dentro de si. Às vezes, volto no exemplo do rapazolo de 12 anos que eu conheci, lá na minha terra. Provavelmente ele só tinha aquele curto espaço de uma vida para cumprir alguma coisa com aquela família. Muito provavelmente depois de reencarnar nem volta mais. Ou volta também. O Cristo de Deus, o Espírito puro, o Cristo cósmico, não veio aqui em missão para nós, por nós, não virá
com certeza, para espiar nada, se é espírito puro. Mas muitas vezes pode voltar em missão. É disso que nós temos que ter certeza. Ou seja, o amor de Deus é infinito e renova sempre as oportunidades para todos nós. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso, peço a Deus mais uma vez que abençoe a todos vocês e a todos os seus familiares. Mais uma vez, meus irmãos, fiquem todos com Deus.